Nossa matéria de armatiologia também, estamos terminando a matéria. Há uma arquitetura, um cálculo, uma premeditação para o erro. Todas as alternativas são pensadas. Olha, o pecador é um bicho terrível. Quais são as saídas que eu vou ter para esse pecado? Alternativa A, B, C, D. Faz um cálculo, porque tem um investimento aí. Quer dizer que todas as alternativas são pensadas, considerando inclusive a rota de fuga. O Adão vai lá, pecou, aí ele falou: qual é a rota de fuga? Deus vem aqui na viração do dia. Deus passa no meio das árvores. Eu vou me disfarçar de árvore. A rota de fuga do Adão. Foi lá, pegou as folhas de figueira, cozinhou as folhas de figueira, fez para ele uma roupa de exército, camuflado, ficou parecido com uma árvore. Olha que cena ridícula, dentro do jardim. O Adão e a Eva lá, vestido de figueira. E o carnaval dentro do jardim do Éden. Carnaval, porque o pessoal se veste de fantasia, né? Fez uma fantasia e vem Deus ventando no meio do jardim. Ventando e falando: Adão, onde estás? E o Adão, ó, rota de fuga. É só esperar Deus passar que a gente fica no jardim. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Adão, onde estás? Até que o vento bateu forte lá na árvore que ele estava lá, e ele: aqui, Senhor, fugi, eu estava com medo, porque estava nu. Quer dizer, pensou na rota de fuga. O pecador, ele é assim, ele premedita, ele calcula, ele investe. Se tiver um jeito de ele escapar, não tem que dar satisfação, ele escapa, não dá satisfação. Só Deus sabe a minha hora, diz esse negócio para o juízo final. Porque o pecador acredita o seguinte: já que está todo mundo indo na guiena para o inferno, eu vou no meio da multidão mesmo, tudo bem, né? Andando de comboio. Mas a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, sozinho. O juízo final é uma entrevista entre o pecador e Deus, sozinho. É Deus e o pecador sozinho. Não tem pai, não tem mãe, não tem colega, não tem álibi, não tem cúmplice, não tem nada. O juízo final diz que até a terra foge. Até a terra fala: e eu fico aqui? Capítulo 20 de Apocalipse. A terra fala: eu fico aqui no juízo final? A terra foge. E o céu fala: eu também tenho nada a ver com isso não. O céu vai embora. Fica só Deus e o pecador no juízo final. E agora? Tem rota de fuga, tem arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está escrito na palavra de Deus. Quer dizer, então, vamos pensar na queda do Lúcifer, o pecador por excelência. Segundo os mitos, por que a gente fala que é mito? Não é que é mito porque não aconteceu. É mito porque do jeito que aconteceu exatamente a gente não sabe. Então existe uma história da queda de Lúcifer. Uma história que inclusive a gente estudou aqui. Subiu ao coração dele o desejo de colocar o trono dele do lado do trono de Deus. Não queria ser um querubim preso no jardim do Éden. Então existem várias histórias que a gente tem que ajuntar para poder ter uma ideia de como foi que o Lúcifer caiu. Por isso que a gente fala que é um grande mito, mas não é um mito porque não aconteceu. É porque a gente não tem acesso ao que aconteceu do jeito que aconteceu. Deus não revelou como foi que aconteceu. A palavra do Senhor Jesus fala: ele peca desde o princípio, porque é mentiroso e pai da mentira, é homicida. É o que o Senhor Jesus falou para a gente. Depois Jesus falou: eu via Satanás caindo como um raio do céu, como um relâmpago do céu. Mas tintim por tintim a gente não sabe. Então vamos pensar, tá? Segundo os mitos que nos chegaram, ele era um anjo de luz. Então você pensa o seguinte: que a sociedade diz que por que o homem é criminoso? O homem é criminoso porque a sociedade é má. A sociedade não é má. A sociedade não. O homem é mau, a sociedade não. Ele era um anjo de luz. Quer dizer então que a natureza dele é boa. Ele é um anjo de luz. O livro de Ezequiel diz que ele era perfeito em glória e sabedoria. Deus criou todas as coisas boas. Então esse querubim ungido, ele era perfeito em todos os caminhos dele.
Agora, ele intuiu no íntimo que Deus estava lá fora do universo, portanto, o mundo estaria livre para ser dominado. Ele caiu na prepotência, o pecado do diabo. Deus criou o mundo, só que Deus está fora, Deus é transcendente. E esse mundo aqui? Esse mundo aqui pode ser dominado. Tanto é que ele intuiu isso que ele foi em direção ao domínio. Quando ele foi tentar o Senhor Jesus, o que ele disse? Todos os reinos desse mundo, porque a mim me foi entregue. Ele quer um reino. Então ele cobiçou a casa do lado de fora e falou: eu vou atrás. Mas alguém tentou o diabo? Ninguém tentou o diabo. Não tinha ninguém para tentar ir do lado de fora. Nasceu o pecado no coração dele. Lúcifer planejou o endeusamento ante toda a corte celestial e conquistou a audiência entre grandes principados e potestades. Aqui vem uma denúncia, uma denúncia para nós, seres humanos e crentes, tá? E que tem o Espírito Santo. Se tem uma hora que você pode cair no pecado do Lúcifer, é quando você estiver diante de pessoas com autoridade, ilustres. Chegou a hora que pessoas ilustres estão por perto, é a hora que você pode ser altamente tentado para seguir os mesmos passos que o diabo, porque ele gosta de ostentação, ele gosta. O diabo gosta de se assentar entre os grandes da terra, e gosta de coroa, gosta de título, gosta de luzes, gosta de elogio, gosta de reconhecimento. Tudo isso assediou o coração do Lúcifer. Então, quando você estiver entre os grandes da terra, que começar toda aquela rasgação de seda, sabe? Altos reconhecimentos, altas patentes, altas deferências, é hora que você tem que dar um passo atrás, porque vem aquele desejo de: e eu aqui embaixo, hein? E eu aqui embaixo. Diz que o Júlio César, ele estava com mais de 40 anos de idade, e aí ele parou assim, estava com mais de 40, mais de 50 anos. Júlio César parou diante da estátua de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande, com 20 anos de idade, já tinha conquistado o mundo inteiro. Alexandre o Grande era filho de Filipe da Macedônia. Filipe foi um grande rei. Aí o Júlio César parou diante da estátua dele e falou: esse moço com 20 anos de idade, mano, tinha ganhado o mundo inteiro, eu estou com quase 60, não passo de um soldadinho de chumbo daqui da Roma. Aí entrou no coração dele o desejo de ele se tornar maior do que Júlio César, e ele acabou se tornando mesmo, que ele é o que transformou Roma no que Roma era. Quer dizer, uma vez eu ouvi uma comparação de um irmão que ele falou o seguinte: rapaz, Marco Feliciano está pregando aí no Gideões, o homem está famoso, está conhecido, não falta convite para ele, e nós aqui, arrancando toco, ninguém convida nós, né? Quer dizer, ele se comparou com alguém, e naquela hora que o sentimento, o espírito de grandeza vai tomando conta. Então chegou aquela hora das honrarias alheias, gente que tem prestígio, que alcançou patente, que tem importância, não tem problema, Deus dá a cada um conforme pode suportar. O lugar dele é dele, seu lugar é seu lugar. Tomar cuidado para não ambicionar a cadeira dos outros, que foi o que o diabo fez. Eu aqui no Jardim do Éden, aqui, porque tanto lugar aí, eu quero o trono de Deus. Você tem que tomar muito cuidado na hora que os outros estiverem sendo honrados na nossa frente. Quando os outros estiverem sendo honrados, gabaritados, reconhecidos, ilustrados, você tem que dar glória a Deus. Você dá glória a Deus no seu coração, que é importantíssimo, o coração e a boca falar a mesma língua, dentro do seu coração, e assim o Senhor é glorificado. Se Deus tiver uma cadeira para você sentar, Ele vai te dar uma cadeira para você sentar. Mas se não tiver uma cadeira para você sentar, você pega uma bacia com água e vai lavar o pé do pessoal que está sentado. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Né? Não é que um dia desse eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor dos céus, né? Pai, o Senhor me chamou para quê? Para que o Senhor me chamou? Porque a gente passa por confusão de mente, né? O profeta Daniel que falou: a ti seja a glória, Senhor, porque eu só fico confuso, né?
O Senhor pode ser glorificado. Eu estou confuso. Daniel falou, o profeta Daniel, hein? E Daniel era o mais sábio do reino da Babilônia. Se o Daniel, que tinha sabedoria, estava confuso, né? Então, eu acho que eu posso ficar confuso também. Aí eu falei para Deus em cima do púlpito: Senhor, o Senhor me chamou para quê? Aí o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus tem um humor brilhante, sabe? Jesus é divertido, ele é alegre. Ele falou assim: abre lá Mateus capítulo 12. Aí eu abri Mateus capítulo 12 e eu vi que ele passava no meio das suas searas, né? E passava no meio das suas searas. Aí os discípulos estavam passando junto com ele, respigando a seara. O que é o respigamento? Pegando o que sobrou. Pega o que sobrou, as espigas que sobraram, porque eles eram pobres, né? Então os ricos pegavam a grande colheita e levavam para o celeiro e sonhavam com grandes coisas, e os pobres esperavam todo mundo colher, o que sobrava eles pegavam. No Mateus capítulo 12, Jesus está passando no meio das searas de propósito, né? Porque Jesus ele passa no caminho dele de propósito. Os apóstolos aproveitaram e começaram a pegar umas espigas lá. Aí os fariseus reclamaram porque era sábado, né? E eu li a passagem e falei: tá, pai, eu já li aqui, Jesus, o que o senhor quer dizer, né? A pergunta que eu fiz para o senhor é: o senhor me chamou para quê? Aí Jesus falou: você não entendeu o texto? Você é só o respigador, filho. Você pega o que sobrar. O que sobrar é seu. Aí eu comecei a rir em cima do púlpito, né? O que sobrar está de bom tamanho, né? Porque vai sobrar e ainda vão reclamar que você está pegando. Não é legal isso? Porque o dono da festa é Jesus mesmo, ele que é o dono, né? Ele não pegou nada, né? Deixou para os filhos. É aquela história de que o pai não come, deixa para os filhos pegar, né? Então, o nosso lugar para vencermos as tentações é estar onde o Senhor Jesus está e receber aquilo que Ele der para nós. Então, se Ele der para a gente assume. Agora, se Ele não der para a gente, também não tem que ambicionar, né? A Bíblia diz: não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Porque quando você está se acomodando às humildes, você cabe em qualquer lugar, meu. Gente humilde não se escandaliza com nada, você cabe em qualquer lugar, meu. Gente humilde é igual Maria, senta no pé do Cristo. Não precisa ocupar a cadeira do fariseu, né? Na cadeira do fariseu, Jesus falou: opa, os doutores da lei sentam na cadeira de Moisés, hein? Os caras entendem da lei, então vocês façam tudo o que eles mandarem, mas não imitem as obras dele, porque só manda os outros fazer, mas fazer não fazem. Jesus então denunciou. Veja só, agora sobre Maria ele não falou nada, não. Dessa parte ninguém vai tirar. Então, se você for humilde, você nunca vai cair no pecado do Satanás, mas nunca você vai cair no pecado do diabo, mas nunca, porque para a pessoa humilde nada te escandaliza. Você cabe em qualquer lugar, você fica em qualquer lugar da fila, você espera, e se sobrar você pega, se não sobrar você agradece a Deus e volta para casa. Não sobrou, não deu tempo, né? Não lembraram de mim na festa, né? Até tem uma irmã aqui que eu tenho que pedir perdão para ela assim publicamente, porque ela é a minha anfitriã. Montamos uma foto de formatura no ano passado e esqueci de colocar a foto. Aí depois eu falei: misericórdia, eu coloquei a foto de todo mundo, né? Só não coloquei da anfitriã. Esse ano aí, irmã, a gente tirou uma nova foto. Eu prefiro ficar com os respigadores. Os respigadores, né? Seja bem-vindo na Seara. Jesus é alegre. Então a gente vê que o diabo ele agiu, sabe? Agiu para poder ganhar a primazia, mesmo. É outro pecado do diabo. Ele agiu para poder conquistar a primazia. Ele quer ser o príncipe do demônio. Ele quer ser o principal dos demônios. Ele não quer ser o demoninho. Ele quer ser o principal. Vamos chamar você de Beelzebu. Tá bom, eu quero. Melhor ser Beelzebu do que mais um anjinho de Deus. É um título. Mas vamos chamar você de chifrudo. Tudo bem. É melhor ser, pelo menos ter um chifre. E aí vai, sabe? O diabo ele quer ter a primazia, primeiro lugar. Muitas honrarias.
é uma coisa assim que é diabólico. É diabólico. Então a gente já sabe. Tem aqueles pecados que são pecados contra a carne, né? Mas tem pecado que é pecado do espírito, pecado espiritual. E o pecado espiritual é quando você começa, por exemplo, a banalizar as coisas de Cristo. Ele falou: não peguem as suas coisas santas e dê para os cães. Não pega. Não pega as suas pérolas e entregue para os porcos. Não cometa pecados espirituais. O que é uma pérola que você tem? A pérola que você tem é um copo de água fria para um desses pequeninos. Isso é uma pérola. Então, o mínimo que você faz é muito no reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: olha, qualquer um de vocês que cumprir um dos menores mandamentos e ensinar para os homens, vai ser chamado grande no reino dos céus. Se você cumprir o menor dos mandamentos, porque nenhum J se omite da lei. O J é uma vírgula que você coloca em cima da palavra, é um J. É a menor letra que tem lá no alfabeto hebraico. Jesus falou: a gente não despreza nem o iota. Não despreza não. Se você olhar para o iota e você ensinar para os homens, aí você vai ser chamado grande no reino dos céus. Agora, se você desprezar um pequeno mandamento e aí você ensinar errado para os homens, aí vai ser chamado o menor. Porque aos olhos de Deus o menor é o maior. Não tem jeito. Deus não mudou a ética dele ainda. O menor é o maior. O que a si mesmo se humilha, é esse aí que Deus vai exaltar. Mas o que a si mesmo se exalta, o diabo, esse aí, eu espero o dia que Deus pegue a minha sandália e a sua e coloque o diabo assim diante de todo mundo e faça uma fila com todos os santos, entendeu? E fala: diabo, agora você vai ser o tapete dos santos. Mas aí o diabo vai olhar: ixi, mas é tantos como a areia da praia isso aí, é mais do que as estrelas do céu, vai demorar. Você vai ficar aí, ó, até a última sandália pisar em você. Não temos pressa. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Palavra do apóstolo Paulo: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Palavra do Senhor Jesus na carta do Apocalipse: eu virei, eu farei com que venham e adorem ajoelhados diante de vocês, aqueles que são a sinagoga de Satanás. Então aqueles que servem a Satanás vão adorar a Deus ajoelhado. Por quê? Porque servem o diabo. Então eu estou esperando esse dia com muita paciência, em que eu vou colocar o meu pé na cabeça do capeta assim, vou dar umas pisadas, né? E vou deixar lá assim bem marcado, para ele passar a eternidade toda lembrando, né, da sola do meu pé. Mas isso não é prepotência que eu estou falando para os irmãos, tá? Isso aí é o que o Senhor Jesus disse: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Enquanto isso não acontece, resisti-lhe firme na fé, diz a Bíblia, até que ele fuja de vós, não cedendo às ciladas dele, não caindo nas maiores ou menores tentações dele. Amém? Tem bastante coisa aqui para a gente terminar, tá, irmãos? Para os irmãos lerem, mas já ficou bem evidente para a gente aqui o que podia ser dito, que nós estamos a caminho de uma luz gloriosa, a luz do Senhor. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas a gente tem que oferecer resistência até a última consequência. E finalizamos aqui com a palavra do apóstolo João. O apóstolo João falou: estas coisas, meus filhinhos, olha como que ele trata a gente, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo que a gente está aprendendo aqui do Senhor é para a gente não pecar, ser um soldado de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, esmurrando o próprio corpo para não ser reprovado. Então essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então essa é a palavra do Senhor. Não é porque a gente tem garantia plena e absoluta de perdão de pecados que a gente vai entregar os pontos. Vamos lutar, vamos resistir.
Que o pecado não seja normativo, tá, irmãos e irmãs? Que não seja uma rotina. Que o pecado seja um acidente. Se acontecer, é um acidente. É um acidente. E que Deus conceda misericórdia, que Deus conceda arrependimento. Porque não é fácil se arrepender do pecado, não. Esaú procurou lugar de arrependimento e não achou. A Bíblia diz numa carta aos Hebreus: ninguém de vós seja devasso ou profano como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua primogenitura. Depois procurou lugar de arrependimento e não achou. Não é fácil se arrepender de um pecado. Não é fácil. Porque quem concede o arrependimento é Deus. E Deus sonda os corações. Deus sonda os corações. Se o coração for impenitente, aí Paulo escreve aos Romanos falando: a pessoa que tem um coração impenitente, ele entesoura a ira para o dia do juízo. Deus deixa. Coração impenitente é aquele de cabeça dura, que não aceita nada. Aí Deus deixa para o último dia. Agora, para aquele que é contrito de coração, Deus te concede o arrependimento. Aí, arrependido, você confessa, e confessando, deixando, alcança a misericórdia. Amém? Próxima matéria vai ser soterologia. Então a gente já pode se preparar aí, tá bem? Vou passar já a palavra para os pastores da igreja. Soterologia, a doutrina da salvação. Nós vamos ter aí uma aula de introdução. Vamos falar bastante sobre a misericórdia que o sistema religioso não tem, tá bom? Vai não confundir Jesus com religião. Vamos falar que a vontade de Deus é de salvar os pecadores. Jesus é o salvador dos pecadores. Tem bastante texto bíblico aí para a gente poder estudar. E por fim vem a conclusão. Então a programação da aula é para o mês de abril. Bom,